Tem uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Os narcisistas, seja ele homem ou mulher, estão muito mais perto do que você imagina. E pior, muitos estão dentro da sua própria família, sentados à sua mesa, te chamando de amigo, enquanto silenciosamente drenam sua energia emocional. Você acha que sabe identificar um narcisista? Talvez não, porque os sinais mais perigosos nunca são gritados, são sussurrados. E aqui vai uma afirmação contraintuitiva. Não é a maldade deles que te destrói, é a sutileza. São pequenos gestos, pequenas invasões, pequenas culpas que parecem inocentes, até que um dia você percebe que não reconhece mais quem você é. Só que hoje isso acaba. Nos próximos minutos você vai enxergar comportamentos que você nunca percebeu, mas que sempre estiveram na sua frente. E quando você entender cada forma de agir, ninguém mais vai manipular seu emocional. Forma 1. O excesso de encantamento inicial. Eles chegam como quem já te conhece há anos. É impressionante como o narcisista domina essa arte do encantamento rápido. Elogios na medida exata, atenção exagerada, presentes que parecem generosos demais para o pouco tempo de convivência. É um início que sempre soa bonito demais para ser verdade. E não é por acaso. O narcisismo usa essa pressa para criar uma sensação de intimidade que não existe. Quem observa de fora até acha que é carinho, mas na verdade é estratégia. É curioso notar como esse excesso de brilho sempre vem acompanhado de um timing perfeito. O narcisista aparece quando você está vulnerável, cansada, confusa ou precisando de um ombro. Aí entra o estoicismo como um antídoto silencioso. A pessoa que pratica a autorregulação emocional percebe que ninguém deveria entrar tão rápido assim na sua vida. Mas quem não tem essa base ainda acaba acreditando. E quando percebe, já existe um vínculo emocional criado às pressas, sem nem entender como chegou ali. Um exemplo simples. A pessoa te conhece há 3 dias e já diz que nunca conheceu alguém tão especial. Parece bonito, mas se parar para pensar, é totalmente incoerente. O que ela realmente conhece? Quase nada. Essa é a técnica clássica do narcisista, usar intensidade para mascarar superficialidade. Quem entende isso passa a observar comportamentos, não discursos. É como olhar além do brilho, porque quem brilha demais no início geralmente escurece rápido depois. E o mais interessante é que quem aprende a identificar essa forma percebe que há uma repetição quase matemática. Sempre assim: exagero, pressa, intensidade, reciprocidade forçada. É como se o narcisista quisesse te colocar em um pedestal para depois te puxar dele. O estoicismo, novamente, mostra a importância do tempo, da calma, do discernimento emocional. Quando você reconhece esse padrão, entende que encantamento rápido nunca é sobre você, é sobre controle, e essa percepção muda tudo. Forma 2. O controle mascarado de cuidado. É aqui que muitos se confundem, porque o narcisista não chega dizendo, quero te controlar. Ele chega dizendo, estou preocupado com você. Parece carinho, mas é cálculo. O narcisismo adora vestir esse manto de protetor, como se soubesse mais da sua vida do que você mesma. Na prática, o controle começa nos detalhes. Uma opinião aqui, uma crítica disfarçada ali, um conselho que soa mais como ordem. E quando você percebe, já está moldando suas escolhas para evitar conflitos. O mais perigoso é que esse comportamento se esconde atrás de boas intenções. O narcisista diz que está cuidando de você, quando na verdade está testando limites. É aquela pessoa que comenta sobre suas amizades, seus relacionamentos, suas roupas, seu trabalho, sempre com um ar de quem sabe o que é melhor. O estoicismo ensina a olhar para dentro e reconhecer quando a ajuda é genuína e quando é invasão emocional. E é justamente essa consciência que desmonta a estratégia. Um exemplo clássico. Você comenta sobre um novo projeto, animada, e o narcisista responde com um tem certeza que isso é para você? Não parece ataque, mas é uma semente de dúvida plantada ali, na sutileza. Ou você diz que vai encontrar um amigo, e vem um não sei se essa pessoa te influencia bem, mas você, quem sabe. Parece preocupação, mas soa como um empurrão que te isola aos poucos. É o controle operando em silêncio, sob o disfarce de cuidado. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que está pedindo permissão sem perceber. Será que ele vai gostar?
Será que ela vai aprovar? E se achar ruim? E é assim que o narcisista captura a autonomia alheia. É um processo lento, cotidiano, quase invisível. O estoicismo, novamente, entra como ferramenta para recuperar o centro. Lembrar que a vida é sua, as escolhas são suas, e ninguém tem autoridade emocional para te guiar como se você não soubesse quem é. Quando esse discernimento nasce, o controle perde a força. Forma 3. A competição silenciosa com suas conquistas. A competição silenciosa é uma das marcas mais sutis do narcisista, e justamente por isso passa despercebida por muita gente. Ele até sorri quando você conquista algo, mas o brilho nos olhos não é de felicidade, é de incômodo. O narcisismo se alimenta de superioridade, e quando você cresce, esse equilíbrio interno deles ameaça ruir. Então começam as frases que parecem inocentes, mas minam sua alegria. Ah, mas qualquer um faria isso. Também não é para tanto. Você deu sorte. A intenção nunca é celebrar, é relativizar. É curioso como essa dinâmica aparece principalmente quando você está vivendo um bom momento. Você compartilha uma vitória, e o narcisista responde mudando de assunto, apontando defeitos ou destacando o que ele fez. É como se a conversa precisasse voltar para ele de qualquer jeito. O estoicismo ajuda a perceber que verdadeira celebração não tem competição. Quem está bem consigo mesmo não disputa com quem ama. Mas o narcisista, esse disputa até quem você é. Um exemplo simples. Você conta que foi promovida e ele responde dizendo que também recebeu um reconhecimento na empresa, mesmo quando nem é verdade. Ou você conta que está fazendo terapia e se sentindo melhor, e ele diz que nem precisa dessas coisas. Essa postura parece pequena, mas ela desgasta emocionalmente. É como se seu progresso sempre tivesse que caber na sombra deles. Isso é narcisismo em estado puro. Não importa o tema. A superioridade precisa ser preservada. Com o tempo, você percebe que evita compartilhar suas alegrias com essa pessoa. Não porque não quer, mas porque sabe que o retorno será uma mistura de frieza, ironia e desprezo. E essa percepção é um alerta silencioso de que essa relação não te permite crescer. O estoicismo, mais uma vez, lembra que não se deve encolher para caber em ninguém. O mentor interior que existe em cada um aprende a reconhecer quem vibra com seu crescimento e quem tenta sufocar seu brilho para não se sentir menor. Forma 4. O papel de vítima em toda discussão. O narcisista domina essa arte como poucos, transformar qualquer conflito simples em uma cena onde ele é o injustiçado. É quase teatral. Basta você apontar um comportamento inadequado e, em segundos, o narcisismo entra em modo de defesa extrema. Ele não só nega, ele inverte. De repente, você vira a pessoa insensível, exagerada, dramática. É uma distorção tão rápida que até quem tem boa consciência emocional se pega duvidando da própria percepção. E é justamente isso que o narcisista quer, te confundir. Uma das formas mais comuns dessa inversão é o famoso "eu só fiz isso porque você". Nada nunca é responsabilidade dele. Tudo é consequência de algo que você fez, falou ou pensou. Ele cria uma narrativa, onde sempre aparece como alguém que sofreu, que só reagiu, que só tentou ajudar. O estoicismo mostra que assumir responsabilidade é virtude. Mas o narcisista enxerga isso como fraqueza. Por isso ele foge, distorce, dramatiza. Ele prefere virar vítima a admitir um erro simples. Um exemplo real e muito comum. Você chama a atenção para uma atitude desrespeitosa e ele responde com: "Nossa, você está sendo muito dura comigo." Ou, "Depois de tudo que faço, você vem falar isso?" De repente, o foco não é mais o comportamento dele, é a sua falta de consideração. Outro exemplo é quando você tenta falar de algo que te feriu e ele reage com exagero emocional. "Eu não aguento mais ser tratado assim." Assim, te culpa por algo que ele fez. Essa é a manipulação emocional em sua forma mais silenciosa. Com o tempo, você passa a ter medo de falar, medo de ser acusada, medo de virar vilã na história dele, medo de ser apontada como alguém difícil. E é aí que o ciclo se fecha. O narcisista te treina emocionalmente para engolir tudo quieta. O estoicismo, porém, ensina algo essencial. A verdade não precisa de permissão.
Quando você aprende a ver além da dramatização, entende que essa vitimização é só um mecanismo de defesa para evitar responsabilidade. E a partir disso, a manipulação perde o encanto. Se tudo isso está fazendo sentido para você, então presta atenção. Entender o narcisista, seja ele homem ou mulher, é só o começo. O que realmente muda a sua vida é saber como se proteger. E é exatamente isso que eu explico no e-book que está no comentário fixado. Ele chega direto no seu celular e no seu e-mail, e vem junto com 2 materiais extras. Um sobre a linguagem oculta do narcisista e outro sobre reconstrução emocional. É rápido, claro e vai direto ao ponto. Forma 5. O cerco emocional invisível. Esse é o tipo de desgaste que parece pequeno demais para ser percebido no começo, mas que corrói como água, pingando na mesma pedra dia após dia. O narcisista não te derruba com grandes explosões. Ele te desgasta com microcríticas, comentários passivo-agressivos, ironias sutis e mudanças de humor que ninguém entende. É um cerco emocional construído aos poucos, silencioso, quase imperceptível. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Quando você acorda, já está exausta, sem saber por quê. Um dos sinais mais claros desse cerco é a sensação de estar sempre sendo avaliada. O narcisista olha, comenta, questiona e cutuca, sempre com aquele tom que parece brincadeira, mas não é. O narcisismo adora esse tipo de ataque suave que confunde. Não é grosso o bastante para gerar confronto, mas é incômodo o suficiente para te desestabilizar. É como se ele empurrasse sua mente todos os dias alguns centímetros para o cansaço emocional. Devagar, mas constante. Um exemplo clássico. Você muda algo em você e ele solta um diferente. Só isso. Um som, uma expressão, uma sobrancelha levantada. E você passa o dia inteiro pensando nisso. Ou quando ele comenta, você anda meio estranha, sem explicar nada. Essas frases são pequenas, mas se acumulam. Outro exemplo comum é quando ele exagera emoções para te colocar no papel de cuidadora, suspira demais, faz drama, reclama da vida, espera que você resolva tudo. É controle emocional sob o disfarce de carência. O estoicismo oferece uma visão valiosa aqui. Aquilo que é repetido molda. O narcisista sabe disso intuitivamente e usa essa repetição para moldar o seu estado emocional. Com o tempo, você fica alerta demais, tensa demais, gastando energia com alguém que nunca devolve nada, e quando percebe, já está vivendo no modo evitar conflito, pisando em ovos, tentando não provocar reações. O cerco está completo. Mas quando você entende o padrão, algo muda. Você já não se culpa pelo cansaço, você reconhece de onde ele realmente vem. Forma 6. A falta de empatia real, mesmo nas pequenas coisas. A falta de empatia do narcisista não aparece apenas nos grandes momentos. Ela se revela justamente nos detalhes, nas situações simples do dia a dia. A pessoa abre o coração, fala de algo importante, e o narcisista simplesmente muda de assunto como se nada tivesse sido dito. É como conversar com alguém que só está esperando a própria vez de falar. O narcisismo não enxerga suas emoções como algo relevante. Para ele, tudo é sobre o próprio mundo interno, o próprio drama, o próprio reflexo. Um dos comportamentos mais dolorosos é quando você compartilha uma dor e ele minimiza, dizendo que você está exagerando. Ou pior, transforma tudo em uma história dele. A conversa que deveria ser acolhimento vira palco. O estoicismo ensina que empatia é atenção, presença, escuta, mas o narcisista só escuta aquilo que pode usar depois. E essa ausência de presença emocional faz você se sentir invisível, até dentro de relações que deveriam te fortalecer. Exemplos são inúmeros. Você conta que teve um dia difícil no trabalho e ele responde: difícil? Você não faz ideia do que eu passei hoje. Ou você tenta expressar uma insegurança e ele diz: nossa, mas você sempre complica tudo. É sempre assim. Você abre a porta da alma e ele fecha rápido, porque a única experiência que importa é a dele. Isso desgasta profundamente, porque o ser humano precisa ser visto, e o narcisista trata a sua vulnerabilidade como incômodo. Com o tempo, a pessoa começa a se calar para evitar essa rejeição emocional repetida. Fala menos, compartilha menos, se abre menos. É um silenciamento gradual,
feito de pequenas decepções diárias. O narcisista consegue isso sem levantar a voz, sem brigar, sem parecer cruel. Ele simplesmente não está lá e não pretende estar. O estoicismo te lembra que a verdadeira força está em reconhecer quando alguém não pode te oferecer o que você precisa. A partir daí, você para de insistir em vazios que nunca se enchem. Forma 7. O uso da culpa para te controlar. A culpa é uma das ferramentas mais antigas e eficazes do narcisista. Ele a usa como quem puxa um fio invisível, suave, silencioso, mas capaz de mover toda a sua emoção. O narcisismo conhece profundamente essa fragilidade humana, a vontade de agradar, de retribuir, de não decepcionar. Por isso frases como, depois de tudo que eu fiz por você, ou se você me amasse de verdade, parecem tão naturais na boca de alguém que vive manipulando. Não são sentimentos, são mecanismos de controle. Essa culpa aparece sempre que você tenta colocar limites. Basta você dizer não para o narcisista ativar o teatro emocional. Ele suspira, reclama, faz expressão triste, vira o rosto, diz que ninguém entende o que ele passa. É como se cada decisão sua fosse uma ofensa pessoal. O estoicismo ensina que ninguém tem poder sobre suas escolhas se você não entregar esse poder. Mas o narcisista faz de tudo para que você esqueça disso. Ele quer que você sinta que deve algo a ele, mesmo quando não deve absolutamente nada. Exemplos são fáceis de identificar quando você sabe o que observar. Você tenta passar um tempo sozinha e ele responde: engraçado, só eu me esforço nessa relação. Você não pode ajudar em algo e ele joga um claro, quando é comigo, você nunca tem tempo. São ataques que parecem emocionais, mas são cálculos. Outro exemplo clássico é quando ele revive histórias antigas para te lembrar do quanto ele fez por você, mesmo que nada daquilo tenha sido solicitado ou tão grande quanto ele descreve. Com o tempo, você começa a agir para evitar o peso da culpa. Diz sim quando queria dizer não. Se anula, cede, evita conflito. É exatamente isso que o narcisista quer, moldar sua vida pela emoção que ele manipula. Mas quando você observa esse padrão, algo muda dentro de você. O estoicismo te lembra que a responsabilidade verdadeira nasce da escolha, não da chantagem emocional. E quando você percebe isso, a culpa deixa de te dominar. Ela vira só o que sempre foi, uma isca emocional que você não precisa mais morder. Forma 8. O ciclo de aproximação e afastamento. Esse é um dos padrões mais confusos e emocionalmente desgastantes do narcisista. Ele te procura com intensidade quando quer algo e desaparece quando você precisa. É um vai e volta que mexe com a sua estabilidade emocional, como se você estivesse sempre esperando o próximo movimento. O narcisismo funciona assim. Quando ele está carente, entediado ou precisando de atenção, se aproxima. Quando você precisa de apoio, some. E faz isso com uma naturalidade que chega a ser irritante. O mais cruel é que esse afastamento nunca parece culpa dele. O narcisista sempre tem uma justificativa pronta, uma explicação que coloca você no papel de alguém exigente demais ou sensível demais. Ele reaparece com discursos prontos. Você sabe que minha vida é corrida. Você não entende o que eu passo. Eu estava tentando te dar espaço. Tudo para mascarar a verdade. Ele só volta quando convém. E quando volta, age como se você tivesse obrigação de recebê-lo com calma e compreensão. Um exemplo muito comum. Você passa dias tentando resolver algo importante e ele some. Não responde mensagens. Não pergunta como você está. Não oferece ajuda. Mas basta ele querer algo. Atenção, validação, companhia, que reaparece enviando um saudade de conversar com você. Parece carinho, mas é conveniência. Outro exemplo é quando ele finge surpresa ao saber que você ficou magoada. Nossa, mas eu só me afastei um pouco. Como se esse afastamento não fosse parte de um padrão repetido. Com o tempo, essa montanha-russa emocional vai drenando sua energia. Você passa a viver em alerta, nunca sabendo qual versão dele vai aparecer. A versão intensa que te procura ou a versão fria que desaparece. O estoicismo ensina algo precioso aqui. Constância é a base de qualquer vínculo saudável. E um narcisista nunca oferece constância, apenas ciclos. Quando você percebe isso, entende que o problema nunca foi você pedir demais. O problema
é ele sempre oferecer de menos. Se você realmente está comprometido em se libertar desse ciclo, comenta aqui embaixo: eu escolho minha paz. Essa frase não é só um comentário, é um posicionamento. É você dizendo para si mesmo que não vai mais permitir que narcisistas, seja ele homem ou mulher, controlem seu emocional. Eu sei que dói reconhecer tudo isso. Dói admitir que alguém tão próximo te feriu de maneiras tão silenciosas. Mas essa dor também mostra algo importante. Você ainda sente. Você ainda se importa consigo mesmo. E isso significa que ainda existe uma parte sua pedindo cura, pedindo clareza, pedindo força. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que está no comentário fixado. Não é algo que você deveria ler. É algo que você precisa para não repetir mais esses ciclos. Ele vai direto ao ponto, mostra como funciona a mente do narcisista, por que você foi presa emocionalmente e como interromper esse padrão de maneira definitiva. E tem mais. Junto com ele, você recebe um material especial sobre a linguagem oculta do narcisista para nunca mais cair em manipulações sutis e um guia emocional para reconstruir sua autoconfiança de forma sólida. E fique tranquilo, o e-book chega direto no seu celular e no seu e-mail. Ele é um livro digital, fácil de abrir, fácil de ler, mesmo para quem não tem familiaridade com tecnologia. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e acessar. Se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, se te deu respostas, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você nunca vai caminhar sozinho ou sozinha. A gente continua essa jornada juntos, um passo de cada vez.